Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e este é o canal Formação de Escritores. Nosso canal Formação de Escritores existe para receber alunos, professores do curso de Formação de Escritores e levar um pouquinho do conteúdo das pessoas que fazem esse curso aqui para a internet, gratuitamente para todos vocês. Então hoje estamos recebendo a Giana Benato, escritora, aluna aqui do nosso Formação de Escritores, que já escreveu alguns livros sobre a criatividade. O que é criatividade? Como ser mais criativo? Como destravar algum bloqueio criativo que a gente tem? Então, depois da vinheta, a gente começa o nosso papo com a Giana para falar sobre a criatividade. Por enquanto, coloquem aí nos comentários que técnica vocês usam para desbloquear a criatividade, se vocês têm também bloqueios criativos. Não deixem de curtir o nosso vídeo, comentar, também se inscrever no nosso canal e compartilhar para pessoas que vocês conheçam e gostem de ler e de escrever. Depois da vinheta, a gente começa. Giana, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Cada um está nos vendo num horário. Giana, vamos começar pelo básico aí. De onde está falando? Qual a tua profissão? Para quem não te conhece. Bom, eu estou falando de Cuiabá. Eu sou curitibana, mas já moro aqui há muito tempo. Eu vim para cá, eu sou advogada, e eu vim para trabalhar aqui. Eu casei e me mudei para Cuiabá, então já minha vida é cuiabana, meus filhos são cuiabanos. Eu me fiz profissionalmente aqui e comecei a escrever também aqui em Cuiabá. Que legal. Giana, já tem até livros publicados, né? Mostra para nós aí um dos livros que foi, inclusive, que nos fez convidar para fazer essa conversa aqui, que é sobre a criatividade na escrita. Mostra para nós a capa do livro. Esse é o livro. Dá para ver certinho? Dá, pode falar um pouquinho sobre ele enquanto tu mostra. Eu comecei escrevendo crônicas e poesias. E para melhorar a minha própria escrita, eu fiz várias oficinas. Eu comecei a escrever muito tarde. Eu comecei a escrever em 2018. Muito tarde, eu já tinha 50 e bastante. Aí eu fui fazer oficinas, porque eu sempre escrevi por conta da minha profissão. E quando eu comecei a fazer essas oficinas, eu sempre fui uma pessoa, como era professora universitária, tudo, eu sempre gostei de compartilhar o que eu aprendia. E como eu fui fazendo práticas de escrita para mim, eu vi que funcionava para todo mundo que chegava e dizia: eu estou com um bloqueio, Giana, eu não consegui. Nos clubes, né, nos clubes de literatura, nos clubes de leitura. E aí eu fazia os exercícios para mim que eu aprendi. Eu falei: gente, então como é que eu posso ajudar os outros fora da literatura? E eu escrevi esse livro, que são práticas, 60 exercícios para destravar a criatividade, que é um assunto que, mesmo sendo advogada, eu sempre gostei. Então, vamos começar por aí, eu acho, né? Já que tanta gente tem medo do bloqueio, diz um ou dois exercícios do livro para destravar a criatividade que tu indicaria. Eu não gosto de coisas impossíveis. Então, assim, se você está, gente, sentei na frente do computador, eu não tenho assunto. Inspiração e criatividade é uma coisa que você desenvolve também, né? Isso você fala sempre no curso, todos os professores falam, que é você se dar o direito de receber aquela inspiração. Então, um dos exercícios é: não tenho nada para escrever, começa. Eu não tenho nada sobre o que escrever hoje, né? Fiquei com preguiça, estou cansada, e você começa a desenvolver uma ideia. Você pode limitar, eu acho assim, eu gosto muito de exercícios rápidos. Eu dou para as minhas turmas, eu dou de exercícios de 3, 4, 5 minutos. Quando são esses que você pega no susto, né? Que a gente fala assim, então você tem que escrever ali. E você tem que se comprometer. Então, você diz assim: eu vou escrever sobre eu vou fazer um exercício durante 15 minutos, esse é mais longo, né? Não tenho sobre o que escrever. Eu não gosto do termo escrita terapêutica, mas escrever é quase terapêutico, né? Então, assim, você começa: eu tô com preguiça, não fiz nada hoje, porque hoje eu briguei com o meu cachorro, o cachorro fez... E, de repente, você desenvolveu quase que um conto também. Você começa a ter assuntos para desenvolver um conto. Então, essa é uma prática muito para desbloquear e não escrever direto no computador. Pega o bom e velho caderninho. Eu gosto, Diana. Eu gosto. Eu sou muito old school nisso. Tu sabe eu escrevo muito no computador quando eu já estou com a ideia formada, mas quando eu estou desenvolvendo, é caderno mesmo. Então, eu achei bacana que tu disseste que a pessoa faz isso e ela tem assunto para um conto, porque isso não é ainda um conto, né, gente? Tem que ter esse cuidado. A pessoa às vezes acha que ela sentou e escreveu assim o que veio na mente, quase psicografou o texto, e isso é só o que o Caio Fernando Abreu chama de vômito.
O Caio Fernando Abreu diz que escrever é vomitar, mas depois tem que pegar a mão, mexer naquele vômito para transformar em literatura, transformar num texto para um leitor que não conhece de onde vem aquela nossa angústia, né? Que para nós faz sentido porque a gente tem uma bagagem anterior. E isso dentro desse, eu não tenho sobre o que escrever, de repente você fala do cachorro, você fala do teu trabalho, você fala do clima, porque choveu muito, porque está seco, então não são assuntos que estariam no mesmo conto, normalmente, né? Eles não têm ligação uma com a outra, é simplesmente você está dando chance à tua imaginação de funcionar naquele espaço que você está. E por que a caneta? Porque quando você escreve, lápis ou caneta, eu gosto de lápis mesmo, lápis 3B, ainda nem o 2B, eu gosto de mais forte. Só que o 4B gasta muito, em 2 minutos você tem que estar apontando, então é 2B ou 3B. Quando você começa a desenhar as letras, as tuas sinapses neurais, elas acontecem de forma diferente do que você está digitando, e está digitando, você mecanicamente você está com o cérebro ocupado no digitar certo. Então, tem uma explicação neurológica, o porquê de escrever à mão, né? E além do que, você tem que estar mais ligado do que no seu próprio, na sua própria contação de histórias escritas. Mas e sabe, Giana, eu vou contar uma coisa, fazer até uma inconfidência aqui. Eu já tenho dificuldade hoje em dia de escrever à mão, e tem 2 momentos em que isso é muito ruim para mim. Quando eu vou fazer concurso público, porque na hora de fazer aquelas redondinho e fazer a redação é difícil, eu termino a prova com muita dor na mão, e autografar livro. Porque como eu não tenho mais esse hábito de escrever à mão, autografar livro, o meu cérebro inteiro para tentar fazer uma letra minimamente decente. Então, talvez haja pessoas que estão nos ouvindo que digam, nossa, mas se for tentar fazer à mão, vai acabar sendo mais difícil. Eu acho assim, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de rabiscar, para a Giana funciona bem escrever à mão. Então, acho que isso pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade. Tem gente que hoje em dia usa digita no celular ou usa aquelas canetas de tela, sabe? Digital, né? Então, isso eu acho que pode variar. No teu caso, funciona bem usar as mãos. Tem um autor, o Austin Kleon, que tem um livro sobre dicas para a criatividade. E ele fala, use as mãos. Isso, para mim, funciona não tanto para começar a escrever uma história, mas quando a gente está bloqueado ou está um pouco cansado, sai do computador e realmente, pode ser montar Lego, pode ser lavar louça, cozinhar, usar as mãos, literalmente. Fazer pão, né? Literalmente usar as mãos, porque isso vai fazer com que a gente ative, como tu está dizendo, outras áreas do cérebro. E o segundo exercício é o Era Uma Vez. Né? Não tem curso de escrita criativa que você não faça um exercício de Era Uma Vez. Eles te dão um tema e você começa, já que não sabe como começar, ou para quem está aprendendo. Eu acho que esse assunto aqui, para quem já tem uma certa noção, fica mais... Ele vai que nem você. Não, eu já escrevo, vou direto para o computador. É porque você já conhece sobre o que você vai escrever. Mas quando está começando, tenta começar que nem na escola. Começa pelo comecinho. Então, faz um esforço, mesmo que você tenha dificuldade, é até bom para quando chegar no concurso. É verdade. Ainda estamos usando muito as mãos. Não sei se ainda estamos usando nessa altura. Né? Tem muita gente que hoje em dia, se tiver que preencher um envelope, chega no correio, eles te dão uma caneta para você fazer o envelope e a pessoa para, porque ela tem países que estão discutindo isso, né? Tem países discutindo que as pessoas vão aprender a escrever cursiva no primeiro ano ou no quinto ano, ou se não vão aprender. E se você reconhecer firma no cartório. Que até isso hoje a gente faz digital. Quanto tempo que eu vou no cartório? Mas, Giana, vamos voltar aqui na criatividade. Digital, então, o Era Uma Vez, ele é interessante porque qual foi a última, falando em escola, né? Que um professor escolar pediu para um aluno escrever uma história de Era Uma Vez. Talvez depois do 4º, 5º ano nunca tenha pedido. E é uma pena, né? Porque o Era Uma Vez, ele traz toda a ideia da escrita criativa, do lúdico, contar história. E a gente está tão acostumado, a gente foi ensinado de pequeno a ter a imaginação solta no Era Uma Vez, que quando você começa com esse Era Uma Vez, ele vem. Isso faz parte, é como memória afetiva. Ele vem. E escrever sobre o seu entorno. Então, estou aqui, estou sem imaginação, eu olho o meu mouse e pego do mouse, era uma vez um mouse amarelinho de um computador que estava esquecido, coitado, sobre a mesa, e começa a dar vida para objetos que estão no teu entorno, que quando você visualiza,
também, num primeiro momento, é mais fácil. É a história da mão do Austin Kleon. Você está vendo, você está pegando. Então, eu pego o mouse aqui, eu estou pegando. Não, é amarelo. Amarelo já era figura... Já é a ficção. Né? Mas, assim, então, a gente pega nele e você está olhando, você diz, não, o que eu gostaria... Se eu fosse um mouse, o que eu gostaria de ser? Né? São coisas pequenas, mas que levam a grandes enredos. Mas não será? adianta eu querer fazer um historião de um personagem que eu não conheço. Eu sempre acho que as pessoas, a primeira coisa que elas precisam quando estão bloqueadas é entender onde elas estão bloqueadas. Porque o bloqueio, às vezes, é nas ideias. A pessoa, por algum motivo, ela quer escrever. Eu também acho que quem não tem essa necessidade de escrever, tá bem. Mas a pessoa que faz um curso nos procura porque ela quer escrever. Ela tem essa necessidade de escrever. E ela pode já ter escrito algumas coisas, naquele momento ela não está conseguindo ter ideias novas. Isso é um tipo de bloqueio. O outro tipo de bloqueio é a pessoa que tem uma ideia, mas não está sabendo colocar isso no papel. Aí talvez seja uma questão mais técnica até, né? Não, mas às vezes ela tem a ideia, mas ela justamente o que falta porque a gente vê sempre, a gente não escreve de primeira. Tudo vai, como você falou, vai ser lapidado, vai ser transformado, o que aproveita, o que não aproveita. Então, a ideia é colocar no papel. E quando você tem eu não estou com a ideia, mas se eu começar com ela uma vez, você sabe que aquilo não vai ser o seu resultado final. Mas ali o cérebro entendeu que, opa, vou contar uma historinha. Então ele vai desbloqueando, seja no formato, se você não tem técnica, vai ter depois que melhorar a técnica. Mas essa parte da criatividade, o que é a criatividade? Ela se confunde com inspiração, a pessoa acha que todo mundo que é criativo é artista, ela esquece da criatividade no dia a dia. Aqui é criatividade em geral. Um médico tem que ser criativo, um advogado tem que ser criativo, um físico tem que ser criativo, mas a gente passou a aprender na escola, com as aulas de educação de artes, né, educação artística, que criatividade era um assunto próprio do curso de artes, quando eu não vejo assim. E os autores que eu acompanho, todo mundo fala, não, criatividade é para todo mundo, você tem que saber levar a sua criatividade. E não é todo dia que a gente está criativo no 1000, né? Com certeza. Será que a gente consegue arriscar uma definição para criatividade? Se alguém pergunta, uma criança te pergunta, o que é criatividade? O que tu responderia para ela? É você tentar fazer algo que você tem as ferramentas e um lápis de cor e fazer algo novo, arranjar um novo caminho, uma nova linguagem para aquele lápis, dar um resultado diferente com uma coisa que você já tem, que seja o papel em branco, o lápis de cor, a massinha, a massa de pão. Por que alguém começou na época de Páscoa a fazer os pães em forma de coelhinho? Né? O pão é pão. Alguém usou de criatividade e lembrou, nossa, Páscoa, coelhinho, vou fazer um bolo em forma de coelhinho. Natal, vou fazer o bolo em forma de pinheirinho. Mas o que ela está usando? Farinha, açúcar, farinha, sal e água. Quer dizer, a ferramenta dela é a mesma, ela está dando uma destinação diferente para aquilo. Então, para uma criança se perguntasse o que eu acho que é a criatividade, eu ia dizer, quando você pega uma coisa que você já tem, ou você inventa algo novo para chegar no resultado que você quer. Então, é usar casca de ovo, é usar... E eu acho que todos esses exercícios, que nem falou, vai para fazer outra coisa, deixa teu cérebro fluir normalmente, que ela chega, ela vem. Nem que seja você contar a história do ovo quebrado na pia. Era uma vez uma moça que estava querendo fritar um ovo, e quando bateu o ovo na pia, o ovo quebrou inteiro, caiu no chão, e uma coisa vai ligando a outra. Vai puxando a outra, né? Porque a gente não precisa fazer sempre uma obra-prima também, né, gente? A gente pode, como diz a Diana, puxa o fio e daqui a pouco isso vai te permitir trazer uma história mais profunda, mais complexa ou mais elaborada. Diana, e eu acho sempre importante planejar antes de começar a escrever, né? Eu não sei como é que é a tua prática. Tu primeiro planeja, depois começa a escrever, acaba que o teu primeiro texto é uma espécie de planejamento. Como é que é o teu processo? Eu já tentei analisar, porque tem dias assim que eu gosto muito de escrever na cama, caderninho, caderneta, eu tenho do lado. Então, às vezes, não é fazer diário, mas às vezes eu digo, isso eu já falei para vocês na aula, né? Eu falo para o meu marido, me diz uma palavra.
Aí ele fala lá, sofá. E aí eu começo a escrever sobre o sofá. Então eu tenho um tema, mas eu só sei que eu quero escrever. E se vai sair poesia, num primeiro momento, eu não tenho esse planejamento. São exercícios de prática sobre assuntos aleatórios que podem me levar a algum lugar. É a história de ter muito material guardado de lembranças. Eu chamo as minhas cenas do cotidiano também, que eu escrevo coisas engraçadas que eu passei, eu deixo ali. E isso já se transformaram só em textos pequenos para o Instagram, para o Facebook, ou como já viraram contos. Então, assim, eu me permito, e isso eu aprendi agora também, né, de 2018 para cá, me permito deixar que ali ponha, e eu guardo esse papel. Em um momento, eu vou dizer, mas eu acho que eu já escrevi sobre isso. Eu passo, grande parte deles eu passo para o computador depois, mas eu escrevo até no notebook, na cama, eu escrevo no caderno. Então, assim, eu acho. Dá para dizer, agora, eu preciso fazer um conto. Aí, o que tem um conto? Um bom começo. Aí eu já tenho mais a estrutura montada, aí eu vou na técnica. Mas, normalmente, os assuntos. O meu último livro de contos, esse quadro aqui. Eu vi que tu tem os quadros com os teus livros, adorei. Minhas capas, meus livros viraram capas. Viraram quadros. Eu participei de um livro de contos. E gostaram do livro, e um dos autores falou, Giana, por que você não passa a escrever de seres inanimados? E aí eu me dei um desafio, eu falei, vou escrever 100 contos em 100 dias. E sentava, né, escrevia bonito, coisa e tal, eu tenho aí assim, aquela rotina de escrever. Só que ninguém, eu não consegui cumprir 100 contos em 100 dias de assuntos variados e que saíssem pelo menos o esboço. Esses contos não estavam prontos, eram 100 ideias de conto. Né? Eu escrevi 60, mais um a cada 3 dias, né? E assim, uns grande porcaria. 22 viraram livro, que deu, e eu escrevi o texto pequenininho e eles foram trabalhados depois. Então, assim, e é bom tu dizer isso, porque as pessoas às vezes sugerem que a gente escreva todos os dias, que coloque metas de escrita por dia, mas é que escrever não é bem assim que funciona, né? Então não é que nem corrida. Corrida a gente tem que colocar uma meta e vai correr todos os dias. A escrita, nem a corrida funciona bem assim, né, Jean? A escrita requer um pouco também de disposição, de transpiração, mas de ideia, do que alguns chamam de inspiração, de assunto, ter o que dizer, encontrar uma forma diferente de contar. Grandes contistas têm 5, 6, 10 contos maravilhosos, né? E aí depois o que aconteceu? Eu vi para mim que depois de 20 dias eu estava ficando, eu mudava o assunto, mas a parte já estava ficando a mesma historinha, a fórmula repetida. Eu falei, não é isso que eu quero. Então eu me permiti, e aí eu anotava assim, eu vi o sinaleiro quebrado. Eu falava, sinaleiro é uma boa coisa, tem na vida de todo mundo, atrapalha o trânsito. Então eu punha pequenos lembretes do que eu queria desenvolver. Né? Então, assim, ficou uma... Sinaleira é o que a gente chama de sinaleira aqui, que os paulistas chamam de semáforo, é isso? Semáforo, A gente aqui chama de sinaleira, aqui no Porto Alegre. Mas em Curitiba é sinaleiro, e eu falo sinaleiro, mas em Cuiabá é semáforo também. Então, assim, eu sabe, via as coisas que podiam ser usadas, que teriam vida própria, um sinaleiro dizendo, não, aquela senhora está vindo de carro e ela está com pressa, eu vou fechar na hora que ela, que ela for passar. Então, é como que o sinaleiro vê o entorno dele também. Então, assim, fica uma coisa possível. Eu não sento e escrevo conto num instante. Mas, assim, as ideias, quando elas surgem, tem que anotar. Porque também, como diz a Elizabeth Gilbert, no Grande Magia, ela fala assim, a inspiração está rodando aqui. Aí, de repente, ela encontra um canal. Ela vai naquela pessoa. Se eu não trabalho aquilo, daqui a pouco... você vai descobrir que uma pessoa escreveu um conto sobre um sinaleiro, um semáforo que abria e fechava. Por quê? Porque eu comento, eu gosto de coisas do cotidiano, não sei o quê, e num grupo desses alguém vai dizer, nossa, tive uma ideia, mas olha, eu também acho que um semáforo É verdade. É aquela frase do Picasso, né, que a inspiração me pegue trabalhando. Que me pegue trabalhando, você tem que estar fazendo. O próprio Stephen King, no livro dele, sobre a escrita, ele fala, ele senta lá, ele marca o horário dele. Sim. Eu não sou tão profissional, tão profissional assim, mas assim,
eu gosto de saber, não, hoje eu acho que dá para sair algum material. Por quê? Porque a gente não percebe que no momento que está, é que a gente não aprende. No momento que eu estou fazendo uma petição, que eu estudei para aquilo, eu estou desenvolvendo um pouco a escrita totalmente, mas assim, a criatividade na narrativa da história. A parte legal é muito técnica, mas a parte da narrativa dos fatos, eu também não posso inventar ali e fazer um conto mirabolante. Mas esse exercício que a gente faz, ou de escrever um stories, ou de escrever um texto para o LinkedIn, a gente só tem que perceber que aquilo você está também se desenvolvendo e trocar aquilo para um assunto mais criativo, não ser tão técnico, né? Então, é aquela coisa, para nós, eu acho que como escrever fez parte da minha profissão. Como professora, eu corrigia os escritos de alunos ainda que na disciplina de direito. Eu falar, a pessoa diz, mas para você é fácil. Mas para chegar a ser esse fácil, teve um longo percurso, né, percorrido. Então, tudo que a gente fala de criatividade também não vai sair num primeiro momento, vai sair um castelinho de cartas muito bagunçado. Numa segunda vez, eu já vou ver, é técnica, mas é a criatividade de eu enxergar aquele castelo de uma outra forma. E eu vou trabalhar as cartas na mesma proporção. Então, é muito... Quando eles falam de ser criativo na administração de um hospital, aí você diz, nossa, como assim ser criativo na administração do... Quando você acha uma nova solução para um velho problema, usando as ferramentas que você tem, você está sendo criativo, só que a gente não aprendeu que isso seja criatividade. Isso é habilidade. Mas criatividade é uma habilidade que se desenvolve. Hoje chama de inovação também, né? Hoje é chamada de inovação, o que complicou ainda mais. Tem uma definição que eu gosto de invenção e inovação, embora a invenção também seja relativa. Inventar é criar algo novo. Mas é difícil alguma coisa que se crie novo, né? Tudo novo. Tem um pouco. Mas ok. E a inovação é pegar algo que já existe e mudar um pouquinho isso. Né? Um processo, uma parte, uma etapa. No fundo, tudo está dentro da criatividade, né? Que é o grande guarda-chuva disso. Que é o grande guarda-chuva. Porque quando eu pego um conto, a gente num exercício do curso, que você tem que ler um texto e criar algo em cima daquele texto, ou usando os personagens, ou usando a linguagem, ou usando o tom, ou que ele te sirva de base da ideia. Você só está inovando. Isso. Né? Seria, você está inovando, você está lendo. Mas se você pegar os grandes contos dos anos 50, né, 1950 para cá, eles estão todos baseados em escrito. Grande parte deles tem como base os escritos antigos, né? As histórias de Shakespeare. Por isso que essa coisa de inventar algo do zero, na natureza mesmo, isso já é relativo, imagina na arte, né? Quando vai pintar, alguém vai desenhar, você entra nos museus, tem aquele monte de alunos sentado na frente da estátua, copiando a estátua. Está criando? Né? Ela está criando para ela, porque ela nunca fez aquilo. Então, é uma criatividade dela. O resultado não é uma obra artística, mas ela está usando a forma de desenvolver a criatividade. Por quê? Porque na hora que ela olha aquela estátua, que ela olha, sabe que é bonita, sabe que é feia, sabe que é difícil. Mas na hora que ela põe no papel e ela começa a desenhar, ela começa a perceber, e a história dos exercícios de escrita, a gente consegue perceber que aquilo tem um começo, um meio e um fim. Se eu for por aqui, sai uma linha reta. Se eu fizer um abauladinho, já sai um músculo. Então, a gente começa, quando a gente vai aprendendo nos cursos, fazer a escrita e o porquê daquilo, fica mais fácil. E a gente passa a achar que não é criatividade, quando tudo é criatividade. Você está dando um novo formato para algo que já existe, para uma solução. Se vai sair obra artística, é outra. Eu transformei, mas... Colocasse na parede, né? Eu coloquei. Diana, maravilha. Deixa... Antes da gente terminar, passa teu contato, o teu Instagram, o teu contato para quem quiser te escrever, trocar alguma ideia contigo. Tá. O meu contato mais né, a minha rede social que eu mais visualizo, mais frequento é mesmo o Instagram, que é @gianabenato com 2 T's, e ali eu faço exercícios de escrita, exercícios de pintura, de desenvolvimento, de criatividade, que é o assunto que eu estou tratando, né, nos últimos tempos, é assim, como ajudar as pessoas a acharem a própria criatividade. O livro já tem, ele não é de agora, ele é um livro de 2020, e assim, ele tem os espaços para você fazer tanto aqui,
e para repetição, porque criatividade também é muita repetição, né? Você faz, viu que não deu certo, você segue aquele mesmo caminho, busca um novo traço, uma nova escrita, novas palavras, dicionários, né? Tantos recursos que a gente tem. Esse aqui é para escrita, mas assim, a gente tem muitos recursos hoje, busca na internet, esqueci o nome daquele aplicativo que você faz até os álbuns com figurinhas, com coisas, esqueci o nome. Tem tantos aí que eu já nem sei qual você está se referindo. Já daqui a pouco, quando a gente terminar de conversar à noite, eu vou lembrar. Tá bem, não tem Mas a problema. gente tem ferramentas, né? Hoje em dia ninguém mais fica no. Depois da internet, é fácil de encontrar ferramentas para a gente, sem estar copiando da internet, estar criando coisas novas. Não é fazer plágio. Com é certeza. Desenvolver a nossa ideia em cima de uma coisa que já existe, ou, quem sabe, inventar uma nova, né? Mas o que a gente vai inventar de novo na escrita? Não. Nós vamos desenvolver ideias novas que, quem sabe, num academicismo, descubram que era uma nova linha de escrita. O tempo é que vai dizer isso, e é olhando um conjunto de obras, né? Não é de uma hora para outra. Diana, muito obrigado pela nossa atenção, pela conversa. Acho que a gente ajudou o pessoal aí a pelo menos pensar sobre criatividade, desbloquear e não ter medo de ficar bloqueado, né? Também tem momentos em que a gente vai estar mais ou menos disposto com ideias, e acho que isso faz parte desse processo todo. E nós, né, deixar bem claro que a gente também tem nossos momentos de que às vezes não chega no primeiro instante. A gente sai, vai ver um filme, vai capinar, cortar grama, né, mexer com flor para deixar novamente esse negócio. Às vezes está tão preocupado com o resultado que não é o cérebro que está bloqueado. Nós bloqueamos o nosso cérebro de estar livre, né? Lado da mente bloqueia o outro lado. Marcelo, muito obrigada pela oportunidade, que quem está assistindo possa também frequentar as aulas, buscar o curso, buscar oficinas que você oferece também. Então, assim, se eu não tenho disponibilidade de ficar o ano inteiro fazendo um curso, que eu faça coisas pequenas, mas que agreguem, que tragam ferramentas para a gente poder trabalhar depois, né? Então, nesse sentido que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Imagina. Obrigado, Diana. Gente, até o próximo vídeo. Não fiquem ligados no canal. Quase toda quinta-feira às 18 horas tem live, e semanalmente publicamos vídeos novos gravados aí sobre temas variados. Obrigado, Diana. Tchau, pessoal. Obrigada a vocês.